Pues aquí estamos. Bueno, ¿Qué nos tienen el día de hoy? sí, hoy tenemos las lecturas 78, 79, 80. No hay ningún comentario, algo que... Algum comentário aí, gente? O povo, eles estão chegando ainda um número pequeno. Uhum. E vamos ver. Tem perguntas? Alguém tem alguma pergunta, algum comentário para fazer, gente? Silêncio. Estamos em silêncio, doutor. No me digas. De veras. Sim. Bueno. A Márcia. ¿Once que me dijiste, Eliane? Sim. Como? ¿Qué lectura? ¿11 qué? 78, 79, 80. Bueno, pues vamos a comenzar. Podemos? Só vou solamente tentar aqui que estão querendo entrar e não estão tentando um instante. ¿Cómo están por allá? Bien, doutor. Bien, Karina. E em tua cidade, México, tudo bem? Uhum. Sí. E estás bem? Bastante bien. Bueno, Graças eso a espero. Deus. Bueno. Eso esperamos. Bueno, entonces yo voy a iniciar la lectura. Sí, Sí. por favor. Uhum. 15 de agosto de 1914. Fundi-se em Jesus para aliviá-lo em sua dor pelos pecados das criaturas. Encontrando-me em meu estado habitual, meu sempre amável Jesus veio de uma maneira diferente da usual neste período da minha vida, isto é, quando ele vem, é por um breve momento, fugazmente, e como um relâmpago, com uma quase total cessação das dores que ele costumava me transmitir ao vir. Somente o seu santo querer é o que me supre em tudo. Assim, nesta manhã, ele veio e ficou por várias horas, mas em um estado que faria as pedras chorarem. Lamentava-me de tudo e em cada recanto de sua santíssima humanidade desejava ser consolado. Parecia que, se isso não acontecesse, ele reduziria o mundo a escombros. Parecia que ele não queria partir, para não ter que ver as atrocidades e os graves acontecimentos do mundo, que quase o compeliam a realizar atos ainda piores. Então, eu o abracei forte e, querendo consolá-lo, fundi-me à sua inteligência para poder estar presente em todas as inteligências das criaturas e assim oferecer por cada pensamento ruim o meu bom pensamento, para reparar e aliviar todos os pensamentos que ofendiam Jesus. Da mesma forma, fundi-me em seus desejos, para estar presente em todos os maus desejos das criaturas e colocar o meu bom desejo, aliviando os desejos ofensivos a Jesus, e assim por diante. Depois de tê-lo consolado, parte por parte, como se tivesse
sido revigorado, ele me deixou. Aqui termina a leitura, Fiat. Bueno, es una lectura donde nos muestra, Luisa, el estado de Jesús. Bom, é uma leitura onde Luísa nos mostra o estado de Jesus. Eliane, teu microfone está dando... Eu vou desligar. Y luego nos dice una manera de poderlo reparar. E logo ela nos diz uma maneira de podê-lo reparar Y de aliviarlo en sus dolores. e de aliviá-lo em suas dores. O sea, entonces dice Luisa, ella en la divina voluntad se funde en la inteligencia de Jesús. E Luísa diz que na divina vontade ela se funde na inteligência de Jesus. Y como esta inteligencia de Jesús abarca a todas las criaturas, E na inteligência de Jesus ela abrange todas as criaturas. ella ponía un pensamiento bueno de ella, un pensamiento santo, y con eso se difundía en todos los pensamientos de todas las criaturas. Ela colocava um pensamento bom dela, um pensamento santo, e esse pensamento se difundia em todos os pensamentos das criaturas. ¿Sí? Lo mismo en los deseos. O mesmo nos desejos. Y podríamos decir que así en todo lo demás. E poderíamos dizer que assim em tudo o demais. O sea, en las palabras, en las miradas, en los actos, en los pasos, etc. Ou seja, nas palavras, nos olhares, nos atos, etc. O sea, Jesús, él abarcó a toda la familia humana. E Jesus abarcou toda a família humana. Y entonces la criatura, cuando se introduce en Jesús, Então, a criatura, quando ela se introduz em Jesus, ponemos nuestros actos en los actos de Él, pondo os nossos atos nos atos dele, y eso es lo que permite que podamos difundirnos en todos los actos de toda la familia humana. e isso é o que nos permite nos difundirmos em todos os atos da família humana, Haciendo el acto contrario de lo que hacen todos. fazendo o ato contrário do que todos fazem. Un pensamiento bueno, santo, en los pensamientos de todos. Um pensamento bom e santo nos pensamentos de todos. Una mirada buena, santa, en la mirada de todos. Um olhar bom e santo no olhar de todos. Y así de todo lo demás. E assim de tudo o demais. Y esta es la manera en que podemos reparar a Jesús por todo lo que la familia humana le hace. E essa é a maneira de nós podermos reparar a Jesus de tudo o que a família humana lhe faz. Jesús nos dice que en todos sus actos que él realizó en la tierra, Jesus nos disse que em todos os atos que ele realizou na terra, iba dejando un lugar para nuestros actos. ia deixando um lugar para nossos atos. O sea, un lugar en sus mismos actos. Ou seja, um lugar nos seus mesmos atos. Por lo tanto, nosotros podemos entrar en él, introducirnos en él, Portanto, nós podemos entrar nele, introduzirmos nele, y así difundimos todo nuestro ser en el ser de él. e assim difundirmos todo o nosso ser no ser dele. Y de esta manera podemos ya entender aquello que Jesús nos dijo cuando estuvo en la tierra.
E dessa maneira nós podemos entender aquilo que Jesus disse quando ele estava na terra. Él nos dijo que yo soy el camino, la verdad y la vida. Ele nos disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. O sea, el camino quiere decir no es seguirlo a él por un camino que él recorre, O caminho não é seguir a ele num caminho que ele percorre, sino es introducirnos en él mas é nos introduzirmos nele, para hacer lo que él hace, pero dentro de él. para fazer o que ele faz dentro dele. Así que verdaderamente él es el camino. Assim que verdadeiramente ele é o caminho. Bueno, Doutor, sí, Ellen. nesse texto, vou falar em português, tá, Kalima? Nessa passagem, Dali explica como se faz os giros, né? Entendeu, doutor? Que em essa passagem, Luísa explica como se fazem os giros. Já dá as pinceladas, fundindo a inteligência de Jesus em todas as inteligências, levando os bons pensamentos. Eso es lo que decíamos, Eliane. O sea, la forma como ella se introduce en los actos de Jesús. Sim. Y eso es lo que ahora después se llama girar. Sim, pode repetir, doutor? Isso é o que dizia como quando falávamos de entrar na inteligência de Jesus, e isso é o que falávamos sobre girar. Exacto, o sea, eso es girar. Isso é girar. Assim, doutor. Então, fazer isso durante o dia, quando vemos uma pessoa fazendo algo que não é muito agradável a Deus, podemos então substituir o pensamento ou a atitude da pessoa. Así es. O sea, y no solo cuando vemos que algo hacen. O sea, nosotros conocemos que la familia humana está en un continuo acto de pecar. E não só quando fazem algo, porque nós sabemos que a família humana está em contínuo ato de pecar. Por lo tanto, nuestro acto de reparar debería de ser continuo. Portanto, o nosso ato de reparar deveria ser contínuo, entendiendo que cuando la divina voluntad actúa en un acto de la criatura, entendendo que a divina vontade, quando ela age em um ato da criatura, ella es unidad ela é unidade, que contiene todo lo que Dios contiene. que contém tudo o que Deus contém. Por lo tanto, en cada acto está poniendo todos los atributos de Dios. Portanto, em cada ato, ele está colocando todos os atributos de Deus. Está poniendo el amor, la gloria, la alabanza, la reparación que Dios debe recibir. Está colocando o amor, o louvor, el amor, la gloria, a glória, la alabanza. o louvor, tudo aquilo que Deus deve receber. Así que la reparación en ese momento, o sea, en cada acto es completa. Assim, nesse momento, a reparação em cada ato é completa. Sí, Doutor, eu tenho Perdão, doutor.
Sí, dime. Eu tenho uma dúvida sempre sobre a curação das pessoas, como podemos, em la divina vontade, rogar, pedir a Deus que por uma curação de uma sanação de uma pessoa. Mm. Vamos a entender varias cosas, Kalina. Eu perguntei a ele, eu não sei se todo mundo entendeu, é como se na divina vontade podemos rezar pela cura de uma pessoa. E ele respondeu que vamos entender uma coisa. Jesús nos dice que una ayuda para vivir en la divina voluntad son las situaciones de la vida. Jesus nos diz que uma ajuda para viver na divina vontade são as situações da vida. Situaciones buenas, malas, tristes, alegres, Situações boas, ruins, tristes, alegres, enfermedades, salud, enfermidades ou saúde. cualquier etapa, cualquier forma de que estemos viviendo, Qualquer etapa e qualquer forma em que estejamos vivendo, todo nos debe servir para ponerlo en la divina voluntad. tudo nos deve servir para colocar na divina vontade. Luego nos dice que en la divina voluntad la petición ya no existe, ya no debe existir. Logo, ele nos diz que na divina vontade as petições, os pedidos não existem, não devem existir. Porque la petición nace de la carencia. Porque a petição, os pedidos nascem da carência. Y la criatura, el alma que vive en la divina voluntad, ya no carece de nada. E a criatura, a alma que vive na divina vontade, já não carece de nada. Por lo tanto, la petición ya no tiene sentido en la divina voluntad. Portanto, a petição, os pedidos já não precisam disso na divina vontade. Entonces, con estas dos cosas que hemos mencionado, debemos entender que todas las situaciones son propicias para poder tener el reino de Dios. E com essas duas coisas, devemos entender que todas as situações são propícias para vivermos o reino de Deus. Y que todo lo que nos suceda, dice Jesús, debemos tomarlo como si fuera voluntad de Dios. E Jesus nos diz que tudo que nos acontece devemos tomar, receber como sendo vontade de Deus. Así que debemos ponernos en el siguiente punto. Assim, nós devemos nos colocar nesse seguinte ponto. Lo único que debemos pedir es el reino para todas las criaturas. A única coisa que nós devemos pedir é o reino para todas as criaturas. Pidiendo el reino, estamos pidiendo todo y que se haga la voluntad de Dios en la criatura. Pedindo o reino e pedimos tudo, e que a vontade de Deus se faça na criatura. Por lo tanto, si la voluntad de Dios es que la persona se cure, Portanto, se a vontade de Deus for que a pessoa fique curada, entonces pidiendo el reino, estamos pidiendo en forma secundaria que se alivie. assim, pedindo o reino de forma secundária, estamos pedindo que a pessoa fique aliviada. Pero si la voluntad de Dios
es que esa persona no se alivie o incluso que llegue a morir. Mas se a vontade de Deus for que a pessoa não fique aliviada ou que até ela chegue a morrer, Entonces si pedimos que se alivie, estaríamos poniéndonos en contra de la voluntad de Dios. e aí se nós pedimos que ela fique aliviada, nós estaremos indo contra a vontade de Deus. Por lo tanto, lo único que debemos pedir es que Dios les dé el reino a todas las personas. E, portanto, o que nós devemos pedir é que Deus dê o reino a todas as pessoas. De esta manera, nosotros vivimos unidos a la voluntad divina. Dessa maneira, nós vamos viver unidos à vontade divina. Si la voluntad de Dios es que se cure, Se a vontade de Deus for que a pessoa fique curada, nuestra voluntad es que se cure. a nossa vontade será que essa pessoa fique curada. Pero si la voluntad de Dios es que no se cure, Mas se a vontade de Deus for que a pessoa não fique curada, o incluso que muera, ou inclusive que morra, esa debe ser nuestra voluntad. essa deve ser nossa vontade. Por lo tanto, estaremos en una perfecta unidad con la voluntad de Dios. Portanto, nós estaremos em uma perfeita unidade com a vontade de Deus. Esta unidad Jesús la llama la unidad suprema en Essa, su voluntad. essa unidade, Jesus chama de unidade suprema em sua vontade. Que eso es lo que Él desea. Isso é o que ele deseja. ¿Sí, Kalina? Assim, doutor, é que em Brasil, esses dias, o Brasil todo, os católicos estão em oração por uma pessoa muito querida por todos nós outros, que se chama Tiba Camargo, que tem 6 filhos, e seu filho estava afogado, como que na água, Márcia, como é a palavra para Ahogado. Ahogado. Sim, seu filho, e ele teve um acidente muito grave com traumatismo em seu crânio e está sem movimentos da cabeça para baixo, não tem movimentos. Então, todo o Brasil católico está em oração por ele. Bueno, pero mira, Jesús nos dice que para llegar a vivir unidos a su voluntad obrante en nosotros, Jesus nos diz que para chegarmos a nos unir à sua vontade agindo em nós, debemos estar totalmente de acuerdo con su voluntad querida y ordenada. devemos estar totalmente de acordo com sua vontade querida e ordenada. Por lo tanto, en esto basamos todo lo que acabamos de decir. Portanto, nisso nos baseamos para tudo que nós acabamos de dizer. Una persona cuadraplégica como el hijo de esta persona, Não é o filho, é o padre, que foi por sim, eso, quien sea, sim. Uma pessoa que está nessa situação como que paraplégico, como essa pessoa está, cuadraplégico, assim, tetraplégico em Brasil. esa persona, por algún accidente, o sea, queda en esas condiciones. Se essa pessoa em algum acidente fica nessas condições, Entonces, lo que se debe hacer es pedir el reino para ellos. então nessa situação o que se deve fazer é pedir o reino para eles, Tanto para la persona en sí como para todos aquellos que estén en situaciones semejantes. tanto para a pessoa em si,
como para todas as outras pessoas que estão em situação semelhante. Y esa es la única petición que podemos hacer, E que debemos hacer. essa é o único pedido que nós devemos fazer. Junto con eso, otra cosa que la criatura debe hacer es ofrecer los actos en la divina voluntad Outra coisa que se pode fazer é que ofereça os seus atos na divina vontade, para ayudar a las personas afectadas para que puedan sobrellevar esta situación sin salirse de la unión con Jesús. para que essas pessoas possam superar essa situação sem sair da vontade de Jesus, sem sair da... Ujú. Sim, doutor. Así que esta es la forma, o sea, unirnos totalmente a lo que Jesús quiera de cada uno de nosotros. Essa é a forma, nos unir totalmente com aquilo que Jesus quer de nós. Então vamos nos unir para rezar oferecer atos por Tiba Camargo. Tem aqui a Cíntia, quer fazer uma pergunta. Cíntia. Boa noite. Vou falar devagar, viu, Karina, para que você traduza. É a Márcia, a Márcia vai traduzir. A minha pergunta é o seguinte, na leitura fala sobre fundir-se, e o doutor acabou de falar que quando a gente não precisa, a gente vê o ato da criatura, os pensamentos das criaturas, as ações no geral, porque a gente sabe como que a família humana está. Então, se a alma que vive na divina vontade, ela está fundida em Jesus... Cíntia, você tem que falar para a tradução. No, está bien, le voy entendiendo. Então, ótimo. Então, a alma que vive na divina vontade, continuando, ela está fundida. Essa alma fundida em Jesus, ela toma a inteligência de Jesus, se veste dela, e refaz esse pensamento mal com o pensamento bom, que no caso não é só o de Jesus, é o meu junto com o de Jesus. É isso, doutor? São a conexão dos dois atos juntos? É a participação minha com a participação de Jesus, no caso. Uh-huh. O sea, unimos nuestro acto, lo ponemos en el acto de Jesús, y entonces son los dos actos, el de él y el nuestro. Nós unimos nosso ato, colocamos nosso ato no de Jesus e unimos o nosso ato ao dele. Y así de todo lo demás, o sea, en pensamiento, palabra, todos los actos, y entonces son los dos actos juntos, el de Jesús con el nuestro. Pero Jesús le comunica a nuestro acto toda la potencia y todos los efectos del acto de él. Sim. E assim, em todo nos nossos pensamentos, nossos atos, e assim Jesus comunica todo o efeito dos seus pensamentos e dos seus atos, dos atos dele no nosso. É isso, doutor? Assim é. Então, ficam os efeitos para aquelas criaturas, doutor, no caso. Para toda a família humana, ficam os efeitos do ato feito eu fundida junto com Jesus. Então, ficam os efeitos e fica também a questão da disposição, aquela alma, as almas, por exemplo, vou citar um exemplo para o senhor entender. Se eu estou fundido em Jesus, refazendo um pensamento mal de toda a família humana, certo? Então, esse efeito fica para toda a família humana, mas a alma tem que ter essa disposição de receber, correto? Assim é. Obrigado, doutor.
Y algo más, los méritos que Jesús obtiene por todo lo que Él hace con sus actos, esos mismos méritos se le van a dar a la criatura como si ella lo hubiera hecho. Doutor, eu estou tentando entender, esses mesmos os méritos de Jesus, quando fez esses atos, ele vai conceder à criatura como se ela tivesse feito esses atos. Ujú. Isso de la persona que refaz los pensamientos e los atos, ou para as pessoas que lo recebem? Es para toda la familia humana, Cali. Ah, Ujú. isso é para toda a família humana. Miren, Sí. hay algo que debemos, a ver si se entiende lo que voy a decir. Vamos ver se entende o que eu vou dizer. Jesús nos dice en el libro del cielo que el acto humano, o sea, el querer humano, es pecado. Jesus nos diz no livro do céu que o ato humano, o querer humano é pecado. El querer es el acto. O querer é o ato. Por eso es que Jesús dice que el querer humano, o sea, el acto humano, el que sea, es pecado. Por isso que Jesus diz que o querer humano, o ato humano é pecado. Porque todos nuestros actos fueron, Dios los creó con la idea de poner una vida de Él en cada acto. Porque todos os atos humanos Deus criou com a ideia de colocar uma vida dele em cada ato. Así que cuando Adán pierde la unión con la divina voluntad, esto ya no se realiza. Então, quando Adão perde a vida na divina vontade, isso já não se realiza. Y el solo hecho de no cumplir la finalidad con la que fueron hechos nuestros actos, E só o feito de ele não cumprir a finalidade com que foram feitos os nossos atos, eso es una deuda con Dios. isso é uma dívida com Deus. Una deuda que Jesús expresa en el Padre Nuestro. Uma dívida que Jesus expressa no Pai Nosso. Jesús dice, perdona nuestras deudas. Jesus diz: perdoa nossas dívidas. Nada más que como son deudas de vida divina en cada acto, Como são nada mais como que são dívidas divinas em cada ato, la criatura ya no lo puede pagar a criatura já não pode pagar, porque no tiene una vida divina para poderla poner en cada acto. porque não tem uma dívida divina para pôr em cada ato. Esa es la razón por la que Jesús tuvo que venir y tomar todos nuestros actos y rehacerlos Él. Essa foi a razão porque Jesus teve que tomar todos os nossos atos e refazer nele. Y entonces ante el Padre todo queda pagado, todo queda totalmente reparado, pero todo por medio de Jesús. E então, diante do Pai, tudo fica pago, tudo fica reparado, mas pelos méritos de Jesus. Entonces ahora el que quedó, al que le quedamos debiendo es a Jesús. Então, agora, a quem nós ficamos devendo é a Jesus. Por eso es que en todas las reparaciones Jesús nos pide que lo reparemos a Él. Por isso que em todas as reparações, Jesus nos pede que reparemos a Ele. Y ahora, cada vez que hagamos lo que mencionamos de ponernos en sus actos, E agora, cada vez que vamos fazer aquilo que nós falamos sobre refazer os nossos atos, Él nos comunica la vida divina
que Él realizó en cada acto nuestro, Ele nos comunica a vida divina que ele realizou em cada ato nosso, para poder nosotros ya estar viviendo prácticamente como si nunca hubiera habido pecado en nosotros. para nós podermos viver praticamente como se nunca houvesse pecado em nós. Y darle a la divinidad, darle al Padre la gloria y el amor que Jesús le dio, pero ahora duplicado por nosotros. E para dar a glória e o amor que Jesus lhe deu, mas duplicado em nós. Tem uma pergunta aqui que eu vou ler no chat e a Márcia vai fazer um resumo em espanhol para o doutor, tá? Viu, Márcia? Ok. Vai falando aos pouquinhos que eu vou traduzindo. É da Laide Batista. Boa noite. Para viver verdadeiramente na divina vontade, é necessário aprender a esvaziar a mente de todos os pensamentos vãos, deixando só os pensamentos necessários e alimentando com o livro do céu para poder para poder dar toda a liberdade na divina vontade? Essa é a pergunta dela. A ver, ¿cómo decirlo? Lo necesario para llegar a vivir plenamente en la divina voluntad O necessário para viver plenamente na divina vontade es llegar al desapego total de todo. é chegar ao desapego total de tudo. Y este desapego quiere decir desapegarnos de nuestros pensamientos, de nuestras palabras, de nuestras obras, de todo. E esse desapego quer dizer nos desapegarmos de nossos pensamentos, de nossas obras, de tudo. Por lo tanto, esto no lo podemos hacer nosotros. Portanto, o quê, doutor? Portanto, o quê? Que esto no lo podemos hacer nosotros. Portanto, isso nós não podemos fazer. Porque para hacerlo estaríamos usando nuestra voluntad para desapegarnos. Porque para fazer isso, nós estaríamos usando a nossa vontade para nos desapegar. Y estaríamos elaborando virtudes. E nós estaríamos elaborando virtudes. Y Jesús nos pide quitarnos incluso las virtudes. E Jesus nos pede, inclusive, tirarmos as virtudes. Él nos dice que para llegar al desapego total de todo, Ele nos diz que para chegar ao desapego total de tudo, debemos llenarnos de la fe. Devemos nos encher da fé. Pero como la fe es Él, Mas como a fé é Ele, entonces lo que nos está diciendo es que nos llenemos de Jesús, que nos llenemos de Él. então o que Ele está nos dizendo é que a gente tem que se encher de Jesus, ficar cheio dele. Y que cuando estemos ya llenos de Él, Él nos va a conceder 3 gozos. E quando estejamos já cheios dele, ele vai nos conceder 3 gozos. El primer gozo es un entender todas las cosas de Dios. O primeiro gozo é entender todas as coisas de Deus. El segundo gozo es un fastidio en todo aquello donde antes nos sentíamos atraídos, llamados. O segundo gozo é um fastio de tudo aquilo que antes nos sentíamos atraídos, chamados. Y si somos fieles a ese fastidio,
Si somos obedientes a ese fastidio, E se formos fiéis a esse fastio, se formos obedientes a esse fastio, Él nos concederá el desapego total de todo. Ele nos concederá o desapego total de tudo. Por lo tanto, este vaciarnos no es labor nuestra. Portanto, esse nos esvaziarmos não é um trabalho nosso. Nuestro trabajo, el único trabajo que nos corresponde es llenarnos de Jesús. O único trabalho que nos corresponde é nos enchermos de Jesus, enchermos de Jesus. Y a través de eso, junto con eso, el estar dispuestos a que Jesús nos quite todo lo nuestro. E junto com isso, estarmos dispostos que Jesus tire tudo que é nosso. Esa es la forma de llegar al desapego total. Essa é a forma de chegarmos ao desapego total. Doutor, yo hice el apunte del primer y segundo gozo. ¿Cuál es el tercero mismo? Yo no comprendí. El tercero ya es el desapego total de todo. Sí, gracias. Esto que dijimos ahorita, Jesús lo dice por lo siguiente. Isso que nós dissemos agora mesmo é porque Jesus nos diz o seguinte: El sacerdote que estaba junto a Luisa o sacerdote que estava junto de Luísa le pide que cuando vea a Jesús, que le diga de algunas dificultades que tenía el sacerdote. lhe pede que quando ela veja Jesus, ela peça por algumas dificuldades que estava vivendo o sacerdote. Cuando llega Jesús, Luisa se lo dice, y entonces Luisa dice que Jesús se volteaba como viendo al sacerdote. É quando Jesus chega, Luísa diz tudo para Jesus, e Jesus fica como que se volta para o sacerdote Y le dice que quiere, que la fe lo rodee como las aguas del mar rodean a una barca. e Jesus diz e pede a ele que a fé o rodeie como as águas do mar rodeiam uma barca. Y como la fe es Él, E como a fé é ele, entonces cuando esté así rodeado totalmente por Él, quando ele esteja assim, rodeado totalmente por ele, dice, y como yo tengo todo, poseo todo y puedo todo, é como eu tenho tudo, possuo tudo e posso tudo. en ese momento, sin que el sacerdote lo piense en el cómo o en el cuándo o en el qué hacer, É nesse momento, sem que o sacerdote pense em como ou quando ou o que deve fazer, Jesús se hará cargo de todo lo suyo. Jesus se encarregará de tudo que é dele. Y cuando esté así, le va a conceder esos 3 gozos de los que hablamos. E quando ele estiver assim, Jesus vai conceder esses 3 gozos de que nós falamos. Por lo tanto, estamos llegando a un punto en donde Jesús va a suplir totalmente todo lo que la criatura necesita. Então, nós estamos chegando a um ponto onde Jesus vai suprir tudo aquilo que a criatura necessita. Y dentro de estos gozos, dentro de estos dones que nos da, el principal es el entender las cosas de Dios en todo lo revelado. E dentre esses gozos, dessas coisas, o principal é que se vai entender
tudo o que foi revelado, O sea, tanto en la revelación pública, tanto na revelação pública, que es la Biblia, que é a Bíblia, como en la revelación privada, que es en Luisa. como na revelação privada, que é Luísa. Así que, bueno, este es el punto. Entonces, ese desapego que Él nos pide, realmente Él lo que nos está pidiendo es la disposición para aceptar ese desapego y todo a través de este llenarnos de Él, como dijimos. Portanto, esse é o ponto, é quando nós chegarmos a aceitar esse desapego e a nos encher de tudo aquilo que é dele. Foi isso, Márcia, exatamente, que ele falou agora? Así es. Entonces, no sé si se haya entendido, Marcia. ¿Puedes repetir? Que no sé si se hayan comprendido los tres gozos. Sí, yo pienso que sí. ¿Sí? Bueno, Sí. Ajá, y el mecanismo por el cual se llega a eso. sí. Ujú. Bueno, Seguimos la leitura. sí, Hay una pregunta de alguien en el chat. Que Não, pergunta? não tem. ¿No? Não, Yo vi algo escrito. não tem. Clara señor, Álvares, que Sí, sí, doctor, por eso, bueno, yo he escuchado varias veces que usted hace hincapié en de que las virtudes no son importantes. no, O sea, sí son importantes cuando va haciendo vida en cada uno de nosotros. O sea, Dios nos va regalando las virtudes, pero también vamos reconociendo nuestra nada. Porque ya cuando tú quieres vivir en la divina voluntad, ya no importan. Bueno, ver. yo lo veo así. Sí. Vamos a esperar a que lo traduzcan al portugués. Márcia, traduz aí, se você prestou atenção, que eu fiquei desatenta. ¿Puedes repetir, Clara, por favor? Oh. Un resumen. Yo le preguntaba al doctor que si dentro de las virtudes, si eran importantes en nosotros, es dejar las virtudes para reconocer nuestra nada. Se o importante na virtude é deixar de lado essa virtude para reconhecer o nosso nada. Bueno, las virtudes, perdón, las virtudes son una ganancia de nuestra voluntad. As virtudes são uma ganância da nossa vontade. O sea, son actos que con nuestra voluntad nos estamos oponiendo a una miseria, a un São, vicio. são atos que, com nossa vontade, nós estamos nos opondo a uma miséria, a um vício. La virtud es el punto máximo de la santidad humana. A virtude é o ponto máximo da santidade humana. Pero esa santidad ahora queda con muchas virtudes o con la totalidad de las virtudes. Mas, que, doutor? Que la santidad, que esta santidad humana es la plenitud de las virtudes en una persona. A santidade humana é a plenitude das virtudes em uma pessoa. ¿Sí? Por lo tanto, es algo que le pertenece a la persona.
Portanto, é algo que pertence à pessoa. En la divina voluntad, Jesús quiere que quitemos todo eso, que aceptemos quitar incluso las virtudes, E na divina vontade, Jesus quer tirar tudo isso, inclusive ele quer que nós aceitemos que ele tire também as virtudes, porque nos va a dar sus virtudes. porque ele vai nos dar as suas virtudes. Si el vivir en la divina voluntad es vivir una sola vida con Él, Viver na divina vontade é viver uma só vida com ele. si nosotros nos quedáramos con nuestras voluntades, con Sí. nuestras virtudes, Se nós ficarmos com nossas virtudes, Jesús tendría que vivir con nuestras virtudes. Jesus teria que viver com nossas virtudes. O sea, Jesús tendría que vivir con mi bondad. Jesus teria que viver com minha bondade. Y Jesús va a decir, no, 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 eso no. E Jesus vai dizer, não, 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 isso não. Jesús tendría que vivir con la castidad de alguien. E Jesus teria que viver com a castidade de alguém. ¿Qué va a decir Jesús? E o que Jesus vai dizer? Que no. Não, não. Que não. Por eso es que se necesita quitarnos lo nuestro. Por isso é que se necessita tirar o nosso, para que Él ponga lo suyo. Para que ele ponha o seu. Y entonces ya no hay conflicto. E então já não há conflito. Y la criatura sale ganando de perder las virtudes humanas, adquiriendo las virtudes divinas. E a criatura sai ganhando de perder as virtudes humanas e adquirir as virtudes divinas. Así que las virtudes, definitivo, lo que yo entendí de la pregunta que hizo es que había escuchado que las virtudes no son importantes. E as virtudes, então, do que ele entendeu, de que você disse, é que as virtudes não são importantes. Para vivir en la divina voluntad, no. Para viver na divina vontade, não. Para vivir en santidad humana, son necesarias. Para viver na santidade humana, elas são necessárias. Y no es que las virtudes sean malas. E não é que as virtudes são más, sino simplemente son insuficientes para poder llevar la vida divina en la criatura. mas elas são insuficientes para levar a vida divina na criatura. Entendeu, Clara? Sí. Es el intercambio de vida, ¿verdad, doctor? Así es. Así es. Ujú. Exactamente. Sí. A ver, Eliana. Natália quer fazer uma pergunta. Natália. Boa noite. Márcia, presta atenção, Márcia. Olá, Natália. Gente, só o barulho aqui, desculpa, porque onde eu moro é muito barulho, né? E tem ônibus, caminhão, tem tudo aqui em rua comercial. Mas é assim, que o doutor falou que a gente não tira, né? Não tem um ato nosso de tirar os pensamentos, né? Aí eu queria perguntar para ele... Nós sacamos o pensamento. Eu queria perguntar para ele sobre os pensamentos que tem na nossa mente. A ver, Natália, calmada. Calma, Natália, devagar. Repite, Natália, a pergunta, por favor. Sim, os pensamentos que vêm na nossa mente, Uhum. que vêm na nossa mente, não que a gente queira, mas que vêm na nossa mente. A gente não faz nada. A gente não tira. Doctor? Cuando habla despacio, sí, pero cuando zoom, empieza Los pensamientos que vienen a nuestra mente, que nosotros no pensamos, eles vienen
de repente, de forma involuntária. sim, voluntária. Fala para ele que eu tenho déficit de atenção, TDAH. Ele deve saber, médico. E vem muitos pensamentos. Eu não faço nada. Compreende, doutora? Dice que esos pensamientos ella no hace nada. No, sea, es que que no. ella tiene... Ella tiene déficit de atención. Entonces, son muchos pensamientos que vienen a todo el tiempo en ella. Bueno, Eu não faço nada. Porque na Ella vontade no faz hace nada. sí, Pelo por que eu eso entendi. ella no hace nada, pero vienen los pensamientos. Isso. Mira, vamos a recordar que tenemos 3 potencias del alma. Vamos recordar que nós temos 3 potências na alma. Tenemos una voluntad, una inteligencia y una memoria. Temos uma vontade, uma inteligência e uma memória. La memoria es en donde se van almacenando todos los sucesos de nuestra vida. A memória é onde nós vamos armazenando todos os acontecimentos da nossa vida, Donde almacenamos toda la información que recibimos del mundo. onde armazenamos toda a informação que nós recebemos do mundo. Pero en realidad la memoria nos fue dada para recordar todo lo que Dios ha hecho por nosotros. Mas, na realidade, a memória foi nos dada para recordarmos tudo o que Deus tem feito para nós. Por lo tanto, tenemos llena la memoria con cosas del mundo y cosas personales, Mas, portanto, nós temos a memória cheia de coisas do mundo e coisas pessoais. y de cosas de Dios tenemos muy poco. E de coisas de Deus nós temos muito pouco. Por lo tanto, lo que más recordamos es el mundo. Portanto, o que mais nós recordamos é do mundo. Ahora, la memoria le pasa toda esa información a la inteligencia. Agora, a memória vai passar toda essa informação para a inteligência. Y la inteligencia es la que va a discernir qué es lo correcto para ella, para esa persona. E a inteligência é o que vai discernir o que é importante para essa pessoa, ¿Qué es lo más satisfactorio? o que é mais satisfatório. Entonces, si tenemos llena nuestra memoria de cosas humanas, Portanto, se Sim. nós temos essa memória cheia de coisas humanas, ¿qué es lo que la inteligencia va a recibir? o que é que a inteligência vai receber? Todo lo humano. Tudo que é humano. Y dentro de lo humano de la persona, E dentro do que é humano, da pessoa, estamos recibiendo toda la información que satisface nuestras miserias. então estamos recebendo todas as informações que satisfazem a nossa miséria. Y que eso es lo que prevalece en el pensamiento. E então isso é o que prevalece no pensamento. Ahora, la voluntad es la que va a decidir qué hacer. Agora, a vontade é o que vai receber o que fazer. Por lo tanto, la voluntad es la que decide si se dirige hacia lo bueno, hacia lo espiritual, o se dirige hacia lo material. A vontade vai resolver se dirige para o que é bom, que é espiritual, ou se para o que é material. Entonces, con toda la información que está recibiendo, Então, com toda a informação que está recebendo, lo más probable es que se decida por la parte satisfactoria. o mais provável
é que se decida pelas coisas satisfatórias de la naturaleza humana. da natureza humana. Jesús nos dice que Él creó las miserias en nuestra naturaleza. Jesus nos diz que ele criou as nossas misérias na nossa natureza. Por lo tanto, podemos pensar que nuestras miserias serían los instintos. Portanto, podemos pensar que nossas misérias sejam os nossos instintos. Con este panorama, ahora vamos a entender que nuestra mente, que está en continuo acto, Nesse panorama, vamos entender que nossa mente, que está em contínuo ato de estar generando pensamientos, serán pensamientos del mundo. de estar em contínuo ato de gerar pensamentos, vai gerar pensamentos do mundo. Pensamientos del mundo o pensamientos de satisfactores de nuestros instintos. Ou pensamentos do mundo ou pensamentos satisfatórios dos nossos instintos. Entonces, todos estos pensamientos que vienen, que afloran a la mente, Então, todos esses pensamentos que vêm, que afloram a mente, tienen su origen en lo que la memoria tiene almacenado. têm sua origem no que a memória tem armazenado Y en lo que la inteligencia le satisface. e o que que satisfaz a inteligência. Entonces, ¿cuál es el remedio? Então, qual é o remédio? Lo que habríamos hablado con los gozos, llenarnos de Jesús. É a mesma coisa que tínhamos falado sobre os gozos, é nos encher de Jesus. O sea, almacenar pensamientos referentes a Dios. É ter armazenado em nossa memória pensamentos relacionados a Deus. Y eso poco a poco irá quitando todos los demás pensamientos. E isso, pouco a pouco, vai tirando todos os demais pensamentos. Mientras esto llega a realizarse en plenitud, Enquanto isso chegar a se realizar em plenitude, Jesús nos dice que cada vez que haya un pensamiento que no sea para Él, Jesus nos diz que cada vez que tenhamos um pensamento que não seja para Ele, o incluso un pensamiento malo, ou inclusive um pensamento mau, debemos recurrir a Él y diciendo: Jesús y María, os entrego el alma mía. devemos recorrer a Ele dizendo: Jesus e Maria, eu vos entrego a minha alma. Y que en ese momento el pensamiento se va. E nesse momento, o pensamento se vai. Así que esta es la forma en que debemos tratar esos pensamientos, y la forma en que podemos llegar a nulificarlos es con el conocimiento de Jesús. Assim, essa é a forma como nós devemos tratar os nossos pensamentos e como nós devemos modificá-los para Jesus. No, llenarnos de Jesús, del conocimiento de Jesús. E nos encher dos pensamentos de Jesus. ¿Sí, Natalia? Doutor, também tem a realidade da imaginação. Kalina? Uhum. Sim, Márcia. Ele tá compreendendo, Natália. Se você fala devagar, ele está compreendendo. Certo. A imaginação também vem muito na nossa mente. Às vezes, sem a gente querer também. La imaginación es exactamente lo mismo. Una imaginación es un pensamiento, y es un pensamiento sobre el mundo. Por isso, a imaginação é o mesmo. Como, doutor? Es un pensamiento, pero que se refiere al mundo.
um pensamento que se refere ao mundo, o incluso a cosas irreales. ou inclusive a coisas irreais. Por ejemplo, Natalia puede tener un pensamiento, una cosa que le venga, que se crea super niña. Por exemplo, Natália pode ter um pensamento de que ela seja uma super menina. Entonces, o sea, el mecanismo para vencerlos es exactamente el mismo. Portanto, Jesús, o mecanismo para vencer é exatamente o mesmo. Jesús nos habla del consumar o los pensamientos que no son para Él. Jesus nos fala consumar, que seria consumar, que, Márcia? Destruir. Destruir. Jesus nos fala de destruir um pensamento que não seja para ele. Y la forma es como dijimos, Jesús y María, os entrego el alma mía. E a forma é como nós dissemos, Jesus e Maria, eu vos entrego a minha alma. Eu estou haciendo esto. Eu assisti uma live com usted hace 2 semanas e usted habló esto para nosotros e eu estou practicando sempre e é perfeito. Esta frase é perfeita. Y O verdad, pensamento Doutor, en cuanto uno dice eso, se va. Sim. Uhum. Enquanto uma pessoa diz isso, o pensamento se vai. Eu também, para mim foi muito bueno isso, uma coisa muito simples e muito buena. Uhum. doutor, a gente pode Natalia, pedir ¿cómo? para trocar o Podemos pensamento, pedir para trocar o pensamento humano pelo divino também ou não? cambiar o pensamento humano por el divino. Quando vem o pensamento humano, Quando viene o pensamento humano, podemos pedir para cambiar o pensamento humano por el divino? Por eso, esa es la forma de pedirlo. No necesitamos estar pidiendo que se nos quite el pensamiento y que venga un pensamiento hacia Dios. La forma que Jesús me dice, que es lo que dijimos, es la manera en que esto sucede. Y ya lo dijo Marcia. O sea, el pensamiento se va. El punto es empezar a practicarlo y vas a ver cómo todo se aleja y quedas, al principio quedas en blanco. Pero después, poco a poco, vas a ir viendo cómo inmediatamente te conectas com Jesús. É que ele está explicando no geral, assim, que a fórmula que nós devemos fazer é como Jesus falou, Jesus e Maria, te entrego minha alma, porque aí isso vai afastando os pensamentos e nós vamos nos enchendo de Jesus. É isso, doutor? Uhum. Ô, Natália, e essa frase é perfeita. Quando vem o pensamento, você Olha, fala, mulher, eu some tô- na hora. tô Some esperando. na hora. Eu estou fazendo isso essa semana passada. É perfeito. É difícil, doutor, porque eu tenho TDAH. É muitos pensamentos. Tomo remédio. Natália, eu tenho TDAH também, pero que eu hizo muito exercício de quedar e também com muito tempo de oração, então exercício de eu também tenho TDAH, sabe o que é, doutor? transtorno TDAH de déficit de atenção, déficit de atenção. Sí. É uma distração do pensamento. Uhum. Algo que es muy curioso. Cuando nosotros estamos con la firme convicción de querer vivir en la divina voluntad, Isso é algo muito curioso, quando nós temos a convicção de querer, a intenção de querermos viver na divina vontade.
y estamos tratando de conocer cada día más, e estamos tratando de conhecer cada dia mais, va a llegar el día en que al final de ese día, de repente vamos a decir, ah, caray, hoy no se apartó el pensamiento de Jesús de mí. vai chegar o dia onde nós vamos pensar assim, puxa vida, o pensamento de Jesus não se afastou de mim. O sea, todo el día vamos a estar girando a través de esto, pero eso significa quitar, consumir el pensamiento humano. Vamos estar o dia todo girando nisso, e isso se chama tirar o pensamento humano. Y eso se consigue con lo que dijimos. E isso se consegue com o que nós dissemos. Así que le vamos a pedir a Marcia que escriba un pequeño artículo sobre eso. Assim, eu pedi que Márcia escreva um pequeno artigo. Nossa maestra de espanhol, escreva um pequeno artigo sobre isso. Ahora va a ser maestra de destrucción de pensamiento humano. Esta frase foi a salvação para meus pensamentos. Bueno. Essa frase está no livro das Horas da Paixão, se não me engano, na 23ª hora. Se não me engano, eu não me lembro agora, mas está no final, onde ela fala essa frase. E ela faz exatamente isso. Os maus pensamentos vão embora. A Natália já perguntou. Aqui tem uma pergunta bem grande. Eu vou ler em português, e a Márcia, porque o celular dela não está dando para ler. Eu vou ler em português e a Márcia faz o resumo. Pode, Márcia? Pode. Só vai lendo pedacinho por pedacinho, eu vou já falando espanhol, porque para gravar tudo depois fica difícil. A Cleonice pergunta, uma analogia nas santidades das virtudes, um homem cristão que olha para uma mulher mal vestida sente a fraqueza da carne, mas se esforça. Então, homem cristiano que mira uma mulher em roupa, não apropriada, sim, se sente como malo. Sente a fraqueza da carne, sente a debilidade da carne, mas se esforça, contra a carne e consegue viver a castidade. Luta contra a carne e consegue viver a castidade. Exato. Já na santidade divina, esse mesmo homem olharia para a mulher como Jesus olhou para Madalena, olhar de amor e misericórdia. Não há mais esforço ou luta contra o pecado, porque a divina vontade destruiu as paixões, e é ela que reina, e é Jesus quem vive e sente nessa alma. É isso? Totalmente de acuerdo. O sea, en santidad humana hay que luchar contra la parte atrayente y se elaboran virtudes, se llega a la castidad. Isso totalmente de acordo. Perdão, doutor. Sim. Que na santidade humana se vai lutar com as virtudes para vencer. Uh-huh. Pero conforme va viendo ese intercambio de vida con Jesús, mas enquanto vai havendo esse intercâmbio de vida com Jesus, vamos a ir adoptando los pensamientos de Jesús, las actitudes de Él. Nós vamos sair adotando as atitudes de Jesus e os pensamentos dele. Y lo primero que vamos a sentir es el dolor
por lo que aquella persona está ofendiendo a Dios. E a primeira coisa que vamos sentir é uma dor. Eliane, teu microfone. É uma dor pelo que a pessoa está ofendendo a Jesus. Ujú. Y lo segundo es inmediatamente tratar de reparar por lo que estamos viendo. E a segunda coisa é imediatamente reparar por aquilo que nós estamos vendo, Sabiendo que Jesús recibe un dolor, un sufrimiento, no solo por aquella persona, sino por todas las personas que hacen lo mismo. sabendo que Jesus está tendo uma dor, um sofrimento, não só por aquela pessoa, mas por todas as pessoas que vão estar fazendo o mesmo. Un ejemplo, ¿qué sentirá Jesús, por ejemplo, en el carnaval? Por exemplo, que sentirá Jesus no carnaval? Si lo vemos desde el punto de vista humano, nosotros, incluso nos puede llamar la atención o incluso hasta estimular el deseo. Se nós vemos com o pensamento humano, nós vamos estimular, até pode ser um desejo. Pero si este intercambio de vida ya está instalado en la persona, Mas se esse intercâmbio de vida já está instalado na pessoa, vamos a sentir el dolor de Jesús vamos sentir a dor de Jesus por la ofensa que se está realizando, pela ofensa que se está realizando. vamos a sentir el dolor por aquellas almas que están en camino de perderse, Vamos sentir a dor por aquelas almas que estão encaminhando-se para a perdição. y de ellas extenderemos ese pensamiento a todas las almas, a todas las personas en toda la familia humana que hacen lo mismo. E delas nós estenderemos esse pensamento para todas as pessoas, para todas as almas que estão fazendo o mesmo. Por lo tanto, empezaremos a entender el dolor y el sufrimiento que Jesús tiene. Portanto, vamos começar a entender a dor e o sofrimento que Jesus tem. Y naturalmente nos vamos a ir a la reparación, E naturalmente nós vamos sair a reparar, amándolo a nombre de todos aquellos que no lo aman, o amando em nome daqueles que não o amam, ofreciendo el pudor de María para reparar por la impureza de aquellas almas, oferecendo o pudor de Nossa Senhora para reparar pela impureza daquelas almas, y así por el estilo. e assim por demais. Bom, aqui tem mais uma pergunta, duas, mas é que eu vou ler, elas não são... Pode deixar que eu passo, eu consegui abrir aqui agora no notebook, Eliane. Se quiser, eu já leio direto em espanhol. Qual que você quer que eu leia? Não, mas tem que ler em português também. Ah, então tá. Você lê em português e eu leio em espanhol depois, tá? A Laide pergunta: encher de Jesus e usar a imaginação com giro da alma e todos os dias se alimentar com o livro do céu? Llenar de Jesús y usar la imaginación con giro del alma y todos los días se alimentar con el libro del cielo. Uh-huh. O sea, ¿qué es pregunta? Sí, yo pienso que es debería ser una afirmación. Así es un comentario. Sí. Y está perfecto. Uh-huh. E aqui tem outra, ela fala: eu, quando procuro lembrar durante o dia de percorrer mentalmente, hora a hora, o relógio da paixão, começo bem, mas daí esqueço de decorrer
do dia por causa das distrações do dia. Como posso manter essa concentração em Jesus? Mm, Compreendes, doutor? Algo así, o sea, a ver si comprendí bien. ¿Cómo puede mantener continuamente la concentración en la pasión de Jesús Sim, en el día con día? sim. O sea, Jesús y María nos dicen algo que parece muy como curioso y al mismo tiempo difícil, que es revestirnos con la pasión de Jesús. Perdão, doutor, Jesus e Maria nos dizem algo que nos parece muito difícil, que é nos revestir com a paixão de Jesus. O sea, y entonces lo que nosotros pensamos es de qué manera me puedo revestir de la pasión de Él. E então o que nós pensamos é de que maneira nós podemos nos revestir da paixão dele. Si recordamos lo que hablamos al principio de introducir nuestros actos en los actos de Jesús, Se recordamos o que nós falamos no princípio de unir os nossos atos nos atos de Jesus, no es solo unir, sino introducirnos en. não é só unir, mas nos introduzir nos atos de Jesus. Nosotros vamos a estar continuamente pensando, sintiendo, haciendo lo que Jesús hacía, lo que No, Jesús pensaba, lo que Jesús, el dolor de Jesús. nós vamos estar continuamente sentindo, pensando o que Jesus pensava, o que Jesus fazia e também na dor de Jesus. No necesitamos estarlo recordando, Nós não necessitamos estar recordando, porque lo estamos viviendo. porque o estamos vivendo. Ese es vivir en la divina voluntad, estar sintiendo lo que Él siente, Isso estar é, haciendo lo que Él hace. isso é viver na divina vontade, estar sentindo o que ele sente, estar fazendo o que ele faz. Entonces, en nuestros actos diarios, Então, nos nossos atos diários, cualquier acto que hagamos en cualquier situación que estemos, qualquer ato que façamos, em qualquer situação que estivermos, los actos están poniéndose al nivel de los actos de Jesús. os atos estão se pondo a nível dos atos de Jesus. Y aunque las actividades diarias aparentemente nos distraigan, E ainda que as atividades diárias aparentemente nos distraiam, pero como la intención se mantiene de vivir en la divina voluntad, mas como a intenção se mantém em viver na divina vontade, todos los actos estarán, ¿cómo diríamos?, puestos en esta divina voluntad y tendrán todo lo que Jesús hacía. todos os atos estarão postos na divina vontade e terão Todo lo que Jesús hacía, tudo o que Jesus fazia, aunque no lo tengamos consciente. ainda que nós não o tenhamos consciente. Lo único que debemos tener consciente es la intención, la decisión de vivir en la divina voluntad. A única coisa que devemos ter é a intenção e a decisão de viver na divina vontade. Jesús nos dice que esta forma, o sea, esta unión con Él, Jesus nos diz que esta forma, esta união com Ele, es como Él que en su vida aquí en la tierra también tenía que ocuparse de las ocupaciones externas. é como Ele que quando vivia aqui na Terra também tinha que se ocupar das ocupações externas.
Tenía que ver a dónde ir, cómo ir, en dónde pasar la noche, qué comer. Ele tinha que ver aonde ir, como ir, aonde passar a noite, qué comer. o que comer. Hay que recordar que él siempre iba con un número de personas, un número grande de personas. Temos que recordar que ele sempre ia com um número grande de pessoas, Pero él llama a esas acciones la escoria de la vida. mas ele chama essas ações da escória da vida, Y que aún él tenía que ocuparse de la escoria, e mesmo ele tinha que se ocupar da escória, pero que eso no lo sacaba de su unión con el Padre. mas isso não o tirava da união com o Pai. Perdão. Entonces, eso es lo que nos está pidiendo a nosotros. Podemos ocuparnos de la escoria de la vida. Então que é isso que ele está nos pedindo, que nós podemos nos ocupar com a escória da vida. Y esa escoria son nuestras actividades diarias, E essa escória são as nossas atividades diárias, donde aparentemente nos olvidamos, onde aparentemente nós nos esquecemos, pero recordemos que Jesús nos dice que Él no se fija en la acción, mas vamos nos recordar que Jesus nos disse que ele não fica fixado na ação, sino que lo que toma en cuenta es la intención. mas o que ele toma em conta é a intenção. Por lo tanto, si nuestra intención es vivirlo todo en la divina voluntad, Portanto, se a nossa intenção é vivermos tudo na divina vontade, Él está recibiendo lo que su voluntad está haciendo en nosotros. ele está recebendo o que a sua vontade está fazendo em nós, Aunque no pongamos el 100% de nuestra atención. ainda que não ponhamos 100% da nossa intenção. Pode dar um exemplo, doutor? Que si tú puedes dar un ejemplo, sí lo puedes dar. Sim, Márcia, traduz aí que eu estou... por exemplo, se antes de acordar, eu me fundo na divina vontade, meus passos... Momentito. Se antes de despertar-se, ele se funde na divina vontade. Na divina vontade. Eu entrego já, vem divina vontade sobre meu agir, minhas mãos, meus passos, meus pensamentos. Ele habla isto. Venha divina vontade sobre meus passos, minhas mentes, sobre mis manos. Sim, pero que eu vou eu vou a um lugar e esqueço e começo a caminhar, mas esqueço e estou caminhando. Sim, ele camina e se olvida, empieza a se olvidar. Sim, e se meus passos, então, estão na divina vontade, meu caminhar, como eu tinha pedido a Jesus antes. Seus passos estão na divina vontade, como tinha pedido a Jesus antes. Sim. Assim, porque muitas vezes eu vou a um lugar e esqueço, e estou andando, e esqueci. Olvidei. Me esqueci. Ele se olvida. Quando está caminhando por algum lugar, se olvida. Isso se chama déficit de atenção. Sim. TDAH. TDAH. Sim. A Carolina se entregou agora. Oi, Natália. Estamos juntos, Natália. No hay problema. Vuelvo a lo mismo. Jesús no se fija en la acción, se fija en la intención. Para eso es el acto preventivo. Não tem problema. Jesus se fixa não na ação, mas na intenção. Isso se diz no ato preventivo.
Saquei um piano de minha espalda ahora. Saquei um piano de minha espalda ahora. Muy bien. Entonces, cuando nos demos cuenta de esto, de que estamos dispersos, debemos recurrir al acto actual. Quando nos damos conta de que estamos dispersos, nós devemos recorrer a um ato atual. Y el acto actual no es más que la renovación del acto preventivo. E o ato atual não é nada mais do que a renovação do ato preventivo. Y entonces Jesús te va a decir, Então Jesus vai te dizer: a ti se te olvidó, você se esqueceu, pero a mí no. mas eu não. Y yo seguí actuando todo lo que tú tenías que hacer. E eu seguia agindo em tudo o que você tinha que fazer. Por lo tanto, toma lo que yo hice como tuyo y síguele adelante. Então toma tudo que eu fiz como teu e segue adiante. Y luego un pequeño regaño. Pon atención. E logo uma pequena observação. Fica atenta, tenha atenção. Muito bueno essa explicação, doutor. Muito buena. Bueno. ¿Algo más? Hay Alguém- preguntas, hay preguntas. Doctor, ¿puede explicar esse sofrer de Jesús? Como ele sufre? Como Deus em el cielo? Como hombre ou em nosotros? Tengo essa dúvida. Jesús tiene dos naturalezas, la naturaleza humana y la naturaleza divina. Jesus tem duas naturezas, a natureza humana e a natureza divina. La naturaleza divina es el verbo eterno en la humanidad de Él. A natureza divina é o verbo eterno na humanidade dele. El verbo eterno, la naturaleza divina, no es capaz de sufrir, O verbo eterno, a natureza divina, não é capaz de sofrer dolor, dor. no es capaz de llegar a la muerte como llegó Jesús. Não é capaz de sofrer a morte como chegou a viver, a sofrer Jesus. Por eso es que toma su humanidad y a través de ella es como si fuera un órgano más, que es el órgano sufriente de Dios. Por isso é que ele toma sua humanidade e é como se fosse um órgão a mais sofrente de Deus. Por lo tanto, el Verbo Eterno va a padecer el dolor, las injurias, todo lo va a padecer a través de su propia humanidad. Portanto, o Verbo Eterno vai sofrer a dor, vai padecer através da sua humanidade. Y a través de esa humanidad va a entender lo que es el pecado. E através dessa humanidade vai entender o que é o pecado. ¿Sí? Ahora, ¿cómo decirlo? El verbo, la divinidad, ¿puede sufrir? Sí. Como posso dizer? A divindade pode sofrer? Sim. Santo Tomás de Aquino nos define el sufrimiento. Santo Tomás de Aquino nos defende que o sofrimento... Define que o sofrimento... como un movimiento de la voluntad. Como um movimento da vontade. Queriendo lo que no es. Querendo o que não é. O no queriendo lo que es. Ou não querendo o que é. Por lo tanto, Dios
quisiera que todos estuviéramos en su voluntad, Portanto, Deus que quisera que todos vivessem na sua vontade, pero no vivimos. mas não vivemos. Y Dios no quisiera vernos como somos, E Deus não queria vermos como somos, pero nos ve como somos. mas Ele nos vê como somos. Eso es el sufrimiento que Dios puede tener. Isso é o sofrimento que Deus pode ter. Por lo tanto, ahora, ese sufrimiento lo recibe a través de la propia humanidad. Portanto, esse sofrimento, ele o recebe através da própria humanidade. Y lo que no puede sentir es dolor. E o que ele não pode sentir é dor. Entonces, en estas dos naturalezas, la humana y la divina, Portanto, nessas duas naturezas, a humana e a divina, Dios percibe ese dolor de ver a la familia humana totalmente contraria a lo que él deseaba. ele percebe essa dor de quê, doutor? De ver a la familia humana de la manera que él no deseaba. De ver a natureza humana da maneira como ele, a família humana, da forma como ele não desejava. Y está continuamente deseando verla como él la creó. E está continuamente desejando vê-la como ele a criou. Ese movimiento de la voluntad es lo que Santo Tomás de Aquino define como sufrimiento. Esse movimento da vontade é o que Santo Tomás de Aquino define como sofrimento. Ahora, todo lo que la humanidad de Jesús recibe, Agora, tudo que a humanidade de Jesus recebe, insultos, persecuciones, desprecios, insultos, perseguições, desprezos, todo eso es a través de la humanidad de Jesús, o sea, en la divinidad lo siente. tudo isso é através da humanidade de Jesus, a divindade o sente. Porque se lo están haciendo propiamente a la parte divina. Porque estão fazendo propriamente a parte divina, No solo a la parte humana. não só a parte humana. Entonces, con esto ya tenemos una idea del sufrimiento y del dolor, del martirio que Cristo sufre. Então, com isso, nós temos uma ideia da dor, do sofrimento, do martírio que ele sente. No sé si queda claro, más o menos. Não sei se fica claro. Ali, Thelma, faz tempo que está com a mão ali levantada. Eu vou chamá-la agora, estava esperando acabar. Thelma, depois dessa pergunta, nós vamos encerrar, porque o doutor ele tem outro encontro e precisa dar uma... senão fica muito tarde. Lithelma, qual a pergunta que você quer, Lithelma? A ver, ahí sí no entendí nada. Lithelma, eu acho que não, doutor. Eu penso que há uma última pergunta aqui que é interessante também, caso ele não esteja aí. Há uma pergunta aqui de Luciana Rebelo. Doutor, poderia explicar em que consiste um acto completo e a divina vontade? ¡Wow! Bueno, volvemos al mismo punto. La divina voluntad es unidad. Voltamos ao mesmo ponto. A divina vontade é unidade. Eso quiere decir que contiene todo en ella. Isso quer dizer que contém tudo nela. Contiene
las acciones del Padre, las acciones del Hijo y las acciones del Espíritu Santo. Contém as ações do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Contiene las acciones de Jesús, Contém as ações de Jesus, o sea, la parte divina y la parte humana. a parte divina e a parte humana. Junto con eso, contiene toda la creación. Junto com isso, contém toda a criação, Todo el amor que Dios puso en la creación para nosotros. todo o amor que Deus pôs na criação para nós. Contiene todos los atributos que Dios manifestó a través de las cosas creadas. Contém todos os atributos que Deus manifestou através de todas as coisas criadas. Contiene a toda la familia humana. Contém a toda a família humana. Contiene todos los actos buenos, los actos santos de la familia humana. Contém todos os atos bons e os atos santos da família humana. Contiene todos los actos malos, pecaminosos de la familia humana. Contém todos os atos maus, pecaminosos da família humana. Todo esto lo contiene a través de la humanidad de Jesús. Tudo isso, é que tem o microfone dando eco. Tudo isso contém a humanidade de Jesus. O sea, la divina voluntad lo contiene a través de la humanidad de Jesús. A divindade contém através... É isso, Márcia? A divina vontade contém através Da través divindade de Jesus. de la humanidad de Jesús. Da humanidade. Não? Por lo tanto, la divina voluntad contiene todo. Portanto, a divina vontade contém tudo. Cuando esta divina voluntad actúa en el acto de una criatura, Quando essa divina vontade atua no ato da criatura, en ese momento se pone todo eso en movimiento a través de el parpadeo, de un paso, de un latido. tudo isso se põe em movimento através de um piscar de olhos, de um passo, da batida do coração. ¿Sí? Por lo tanto, es un acto completo, donde Dios se da todo así. Portanto, isso é um ato completo, onde Deus se dá todo. O sea, contiene lo bueno, contiene lo malo, contiene las reparaciones que Jesús hizo, contiene las reparaciones que María hizo, las de Luisa y las de todos los que van a vivir en la divina voluntad. Contém o bom, contém o mal, contém as reparações de Luísa, de Maria e de todos aqueles que vão viver na divina vontade. É isso? Se te olvidó el principal, Que? Jesús. Jesus. Reparação de Jesus. ¿Sí? As reparações de Jesus, de Luísa, de Maria. Bueno, ahora vamos a ver lo que Jesús dice de la divinidad. Dice que el Ser Supremo está en continuo acto de generar seres similares a Él. Vamos ver o que Jesus diz, que o ser divino está em contínuo ato de gerar seres semelhantes a Ele. Y que ese estar en continuo acto de generar seres es en cualquier acto que su voluntad hace. E esse contínuo ato de gerar seres é em todos os atos que la voluntad realiza, que la divina voluntad realiza. Que em todos os atos que a divina vontade realiza. Por lo tanto, si esta divina voluntad actúa en un acto humano, portanto, se essa divina vontade age em um ato humano, lo que está sucediendo es que todo Dios se pone en ese acto.
O que está acontecendo é que Deus todo se coloca nesse ato, o sea, está generando un ser similar a Él. ou seja, está gerando ser semelhante a Ele. Por eso Jesús dice que vivir en la divina voluntad Por isso, Jesus diz que viver na divina vontade es darle Dios a Dios. é dar Deus a Deus. No sé si con esto quede claro. Sim, ficou claro. A gente poderia, então, considerar que a vontade operante de Deus é esse ato completo. Así es. Entendi. Obrigada. Doutor, Eliane, foi uma noite muito proveitosa e agradável. pero Pero realmente me da mucho gusto que ya estén participando. sí, Qué sí. bueno. Pero es la hora porque tienes otro encuentro. Así es. Entonces nos vemos la semana que entra. Sí. Vemos. Sí, sí. Feliz no- cumpleaños, doctor. Gracias. Oh, es la semana que entra. Ujú. Feliz Son- cumpleaños, doctor. Gracias. Gracias. Son 2 cumpleaños, Eliane. Ajá. Gracias. El Buen 18 Dios. mi cumpleaños y el 23 Ah, cumplo 2 años. sim, de tu nascimento em Brasil, doutor, Sim. então tu eres brasileiro. Lo Sí. segundo es en Brasil, entonces, A dupla nacionalidad. Pero no me Sí, digas, el doctor es brasileño.